Dia 163, Deuteronômios, capítulo 17. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Se algum homem ou mulher que vive em qualquer uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, desrespeitar os termos da aliança do Senhor, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, adorando outros deuses, prostrando-se diante deles ou diante do sol ou da lua ou das estrelas, práticas que não ordenei e que são proibidas, investigue o caso a fundo, para ver se é verdade. Se for de fato comprovado que se fez tal abominação em Israel, então levem o homem ou a mulher que tiver praticado este pecado para fora da cidade e apedrejem essa pessoa até morrer. Contudo, nunca decretem a sentença de morte com base no depoimento de uma testemunha só. Será necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas terão de atirar as primeiras pedras e depois todo o povo fará o mesmo. Deste modo, será eliminado o mal do meio de Israel. Quando aparecer alguma causa difícil demais para julgar, por exemplo, quando alguém for acusado de homicídio ou crimes com sangue e não existir evidência suficiente, ou alguém violou os direitos do próximo e for difícil provar isso, ou se ocorreu uma briga violenta com lesões físicas, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Os sacerdotes, os levitas e o juiz que tiver em exercício vão ouvir o caso e depois declararão o veredito. O que eles mandarem fazer, estando reunidos no local escolhido pelo Senhor, terá de ser feito. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhe deram. Na decisão deles não poderá haver reclamação nem recuso. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote, que está ali para servir o Senhor, nem o juiz desse homem terá de ser morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Dessa maneira, todo o povo ouvirá, temerá e não agirá mais com orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem: bem que poderíamos ter um rei que nos governe, como as outras nações ao redor de nós. Tenham cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos, pois o Senhor disse: nunca mais voltem por este caminho. Também não deverá ter mais, porém também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Além disso, não deverá acumular muita prata e ouro. Quando for coroado e se assentar no trono como rei, terá de fazer uma cópia desta lei no livro guardado pelos sacerdotes e levitas. Essa cópia da lei estará sempre junto dele. O rei precisará ler este livro todos os dias de sua vida para aprender a respeitar o Senhor, o seu Deus,
e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá que ele se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda. Assim, garantirá um reinado longo, feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes. Salmos 104. Louvarei o Senhor de todo o meu coração, dizendo: Ó Senhor, meu Deus, o Senhor é glorioso, suas vestes são a glória e o poder real. Seu manto é envolto de luz. Ele estende os céus como se fossem uma tenda. O telhado da sua casa foi construído sobre as nuvens carregadas de chuva. As nuvens são suas carruagens, e ela cavalga nas asas do vento. Dá aos seus anjos a rapidez dos ventos e faz dos seus servos clarões reluzentes. Colocou os alicerces na terra para que ela nunca seja tirada do seu lugar. Vestiu a terra com os mares e oceanos como se fossem uma capa, deixando grandes montanhas debaixo d'água. Mas, ouvindo a sua ordem, as águas baixaram. Ouvindo a sua voz, forte como o trovão, elas ocuparam o seu lugar. As águas correram pelos montes e escorreram pelos vales, até ficarem no lugar determinado pelo Senhor. O Senhor marcou um limite, além do qual as águas não podem ir. Assim, elas nunca mais cobrirão a terra. Faz brotar as fontes de água nos vales, os rios que correm entre os montes, e matam a sede dos animais do campo e dos jumentos selvagens. Junto a esses riachos, os passarinhos do céu fazem os seus ninhos e cantam entre o ramo das árvores. Do alto de sua morada, rega os montes, a terra sacia-se com os frutos de suas obras. E o Senhor, que faz crescer o pasto, que alimenta o gado, as plantas que o homem cultiva, e dessa forma tira da terra o seu alimento. A terra produz o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que serve para cuidar do rosto, o pão que dá forças para viver. As árvores do Senhor são bem regadas, crescem e ficam fortes. O mesmo acontece com os cedros do Líbano que ele plantou. Nessas árvores, as aves fazem os seus ninhos, as cegonhas fazem os seus ninhos nos cipestres. As cabras selvagens vivem no alto dos montes e os coelhos fazem suas tocas entre as pedras. O Senhor criou a lua para marcar a estação e o sol sabe a hora de se pôr. O Senhor prepara a escuridão e criou a noite quando os animais das florestas saem. Os leões jovens saem à procura de alimento que Deus preparou para eles e andam rugindo pela mata. Quando o sol aparece, eles voltam às suas tocas para dormir. Então o homem sai para o seu trabalho até o pôr do sol. O Senhor, ó Senhor, quantas são as suas obras! O Senhor faz todas elas com grande sabedoria e enche a terra com as suas criaturas. Veja o mar imenso, cheio de mais variedades, formas de vida, animais pequenos e grandes. Por ele passam os navios e também o Leviatã, criado para o Senhor, nele se alegrar. Todos esses animais dependem do Senhor para receber o seu alimento na ocasião certa. O Senhor oferece o alimento e eles recolhem o seu sustento. Abre as suas mãos e todas as criaturas ficam satisfeitas e felizes. Mas quando o Senhor esconde o seu rosto, ficam completamente desorientadas.
si tira o fôlego e eles morrem e voltam ao pó da terra. Quando sopra o seu fôlego, novos seres são criados, para manter esta terra sempre cheia de vida. Deem glória ao Senhor para sempre. Assim o Senhor se alegrará com aquilo que fez. Basta um olhar e ele faz a terra tremer. Com um simples toque ele faz as montanhas arderem em chamas. Cantem louvores ao Senhor toda a minha vida. Cantarei hinos ao meu Deus enquanto eu viver. Que os meus pensamentos e emoções deixem o Senhor satisfeitos, pois Ele é a minha alegria. Que os pecadores desapareçam da terra e os rebeldes deixem de existir. Louvarei o Senhor de todo o meu coração. Aleluia. Isaías 44. Portanto, escute o que eu digo, Jacó, meu servo, Israel, meu povo escolhido. Assim diz o Senhor, aquele que o criou, que o formou no ventre e que vai ajudar você. Não tenha medo, ó Jacó, meu amado servo, a quem escolhi. Eu lhe darei água para matar a sede e para regar os campos secos. Derramarei o meu espírito e as minhas bênçãos sobre os seus futuros filhos. Eles crescerão rapidamente, como a grama nova, como os salgueiros à beira de um rio. Eles dirão com orgulho: sou do Senhor. O outro dirá: o meu nome é Jacó. Ainda outro juntará o seu nome à palavra Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o Redentor de Israel, o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que apareça e me mostre que é capaz. Diga o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e ainda o que vai acontecer. Já houve alguém que desde o princípio pudesse predizer as coisas futuras? Não tenham medo, israelitas. Não fiquem apavorados. Não se lembram de que eu já prometi salvá-los? Eu já os avisei com antecedência. Vocês são as minhas testemunhas. Há algum outro Deus além de mim? Nenhum. Não há. Não há nenhum outra rocha. Como são estúpidos os que fabricam imagens para os seus deuses. Os ídolos que eles fazem não valem coisa alguma. Eles mesmos podem confirmar isso, porque os seus ídolos não podem ver nem entender. Não é de admirar que as pessoas que adoram essas imagens vivam tão desorientadas e confusas. É uma grande tolice fazer o seu próprio Deus uma imagem que não pode ajudar em nada. Todos os que adoram esses ídolos serão envergonhados diante do Senhor, junto com os artesãos que criam aquelas imagens e que não passam de seres humanos. Que eles se reúnam e declarem a sua posição. Eles ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro coloca o ferro sobre as brasas, bate nele fortemente com um martelo e modela um ídolo. Depois, forja com a força do braço e, cansado, com fome e sede, desfalece. Um escultor, por sua vez, mede e desenha uma imagem, corta e alisa a madeira com formões e faz a imagem de um homem, uma bela imagem para ser colocada no santuário. O escultor derruba cedros, talvez escolha um cipestre ou ainda um carvalho. Ele planta um pinheiro no bosque e a chuva faz a árvore crescer. Depois de todo esse trabalho, ele usa as árvores para lenha,
Parte da madeira serve para aquecer a sua casa e assar o seu pão, e com o resto, imaginem só, ele faz um Deus para si mesmo e se ajoelha diante dele. Com parte da árvore que derrubou, esquentou a sua casa, prepara a refeição, assa um pedaço de carne, come à vontade e diz: "Ah, um belo fogo para não sentir frio, que fogo bom!" Com o que sobrou da madeira, ele faz um Deus, seu ídolo, ajoelha-se diante dele e o adora. Ora a ele dizendo: "Proteja-me, você é o meu Deus." Que estupidez, que loucura! Seus olhos foram fechados de tal forma que não podem mais ver, as suas mentes não são capazes de compreender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer a si mesmo: "Ora, isso não passa de um pedaço de pau. Eu sei uma parte para esquentar a minha casa e um pouco para cozinhar o meu pão e assar a carne. Como é que iria fazer disso um ídolo para ofender Deus? Como é que eu iria me ajoelhar diante de um pedaço de madeira?" Mas o homem que faz isso é comum quem se alimenta de cinzas. Ele está confiando em coisas sem valor que não podem salvar a sua alma, e o seu coração está tão iludido que ele nem é capaz de pensar: será que este ídolo que eu mesmo fiz com as minhas próprias mãos não é uma mentira? Lembre-se bem disso, Jacó, porque você é meu servo, ó Israel. Eu mesmo o formei para me servir e nunca o esquecerei. Eu faço desaparecer as suas ofensas como se fossem uma nuvem, como o sol faz desaparecer a neblina da manhã. Assim eu faço desaparecer os seus pecados. Voltem para mim, porque eu já paguei o preço do seu resgate. Cantem de alegria, ó céus, porque o Senhor fez isso. Gritem bem alto de alegria, e ó profundezas da terra, e vocês, montanhas e florestas, todas as árvores. Cantem bem alto, bem forte, porque o Senhor resgatou Jacó e mostra sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o seu Senhor, que criei todas as coisas. Eu estendi os céus e formei a terra e tudo que há nela. Eu mostro a todos como são mentirosos esses falsos profetas e transformo em fracassos as promessas dos adivinhos. Eu faço os sábios darem conselhos estúpidos e passarem por tolos. Mas eu cumpro tudo o que os meus servos, os profetas, prometem, e digo acerca de Jerusalém: ela será novamente habitada, e das outras cidades de Judá, elas serão reconstituídas, e de suas ruínas eu as restaurarei. Que digo às profundezas das águas: fiquem secos, e eu secarei os seus rios. Que digo de Ciro: ele é meu pastor, ele fará tudo o que eu quiser. Ele dirá de Jerusalém: seja reconstruída do templo, sejam colocados os seus alicerces.